Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Trazendo aqui o esclarecimento para todas as pessoas de todas as religiões e que nós temos que respeitar. Eu respeito todas as religiões, todas as crenças, toda fé. Jesus disse àqueles que buscaram a Ele para receber uma cura ou uma libertação. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então nossa fé é individual. Eu tenho a minha fé e você tem a sua. E nós temos que respeitar a fé uma da outra. Nós só não podemos ser enganados. Nós só não podemos viver na mentira, crendo naquilo que Deus não falou. Nós não podemos viver acreditando que Deus falou algo que não falou. E que Deus age de tal forma que não age. Porque Deus, ele não mente. E a palavra dele diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Muitos dizem somos todos filhos de Deus, e isso não é verdade. Ninguém é filho de Deus. O único filho unigênito de Deus é Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz aqui que a todos quanto o receberam, a todos quanto entregou sua vida para Jesus, a quantos todos permitiram que Jesus entrasse na sua vida, na sua casa, fizesse transformação naquele ambiente, fizesse morada no templo da igreja que somos nós. A todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra diz que Deus nos recebe por adoção. As pessoas dizem que toda religião leva a Deus, e isto não é verdade. Deus, ele é onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Ele não se agrada de todos os lugares. Aonde existe um local que adora a Deus, mas que adora a santos e imagens, que adora a outros deuses e outros nomes, a Bíblia diz que essas pessoas são prostitutas, porque se deitam com um, se adoram com um, como o marido que tem a mulher em casa, quando precisa de cura, de libertação, ora a Deus. Igual aquele marido que quando quer uma comida nova, uma roupa limpinha, vai para a esposa. Mas quando quer se divertir, que quer viver deliberadamente, vai para outros deuses, como mulher vai para a prostituta. A palavra diz que Deus abomina aqueles que se prostituem com outros deuses, aqueles que fazem imagem diante de si, que adora a santos. A palavra diz que Deus abomina. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Ele nos chamou para ser santo e irrepreensível. Aqueles que vivem na prática do pecado. Aquele que vive na prostituição com outros deuses. Deus abomina. Ele nos escolheu para nos separar, para andarmos afastados do pecado, para nos desviarmos do mal. E ele continua no versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade. Então ele nos adotou, ele nos separou para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, por aqueles que estão em Cristo, por aqueles que vivem em Cristo. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É para ele. É para a adoração dele, é para a glória dele. Ele não aceita outros deuses. Ele criou o mundo sozinho. Ele, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não usou nenhum outro homem. Ele não teve nenhum outro auxiliar, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os três são apenas um.
E o único que morreu na cruz para nos salvar, Jesus Cristo. Ninguém, nenhum outro. Todos aqueles que se fazem imagens o abandonou. Aquele que foi feito imagem, aquele que foi feito igreja em adoração ao nome dele. Esses abandonaram Jesus. Ninguém ficou lá para sofrer em nosso lugar. Mas nós respeitamos a fé da pessoa. Respeitamos a religião da pessoa. Só não podemos aceitar que as pessoas sejam enganadas. Aquele que acredita que está adorando a Deus junto com outros deuses, sacrificando em nome de Deus, esse está sendo enganado. E esse precisa ter os olhos abertos. Porque muitas vezes, igual Paulo diz, Senhor, eu oro pela salvação deles, porque eles temem a Deus, porém não com sabedoria, não com entendimento. Então que as pessoas venham ter o entendimento que podem sim e são respeitadas em todas as religiões. Só não pode ser enganado que está ali adorando a Deus. Deus não está recebendo essa adoração. Não acredita em mim. Busque na Bíblia, ore, peça a Deus direção e o entendimento de Deus para que Ele te esclareça em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.